Agora é o seguinte, você não tem aí o hino da cidade de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul? Porque eu sou um cidadão alegretense, a terra de João Saldanha. É brincadeira, não? E sou cidadão de Erechim também. Você achou? No Eco Beer. Entendeu? Então eu sou cidadão de Alegrete e cidadão também de Erechim, a terra do Neto, onde eu fiz, repito, uma palestra uma vez na URI, Universidade URI. O povo lá de Erechim foi uma noite fria, eles foram tudo de terno e gravata, igual o povo de Nova York, sobretudo, o povo classudo, o povo de Erechim, a família Caldarte. E depois à noite, me receberam lá num galpão gaúcho, crioulo que chama, e com dentistas, médicos, advogados, engenheiros, todos eles cozinhando lá, e fazendo os assados, vinho da região e tal. Foi uma recepção espetacular a cidade de Erechim. E Alegrete, a terra simplesmente do João Saldanha e de mais gente importante que o Selene Viana vai contar para nós, que ela está na ponta da linha, porque choveu a cântaros lá em Alegrete. Normalmente temos enchente lá. E o Selene, eu ia falar com o prefeito, mas o prefeito teve que ir lá atender os desabrigados. Vamos ouvir um pouco mais do hino de Alegrete, a terra de João Saldanha. O Selene Viana, que foi back também do Flamengo de Alegrete, você sabe cantar o hino da tua terra? Bom dia. Bom dia, Milton Neves. Bom dia aos ouvintes da Bandeirante. Um abraço ao grande povo de São Paulo. Todos nós aqui temos como obrigação saber o hino da cidade e o hino do estado, Milton Neves. É uma cultura, é uma característica do povo do Rio Grande do Sul, e muito especialmente do Alegrete, cidade continentina, nascida em plena savana, nas terras de Cisplatina. Puxa vida, repita como é que é o negócio? Alegrete, terra continentina, nascida em plena savana, nas terras de Cisplatina. Que bonito. É um hino muito bonito. Eu trabalhei e trabalho com muitos gaúchos aqui na Bandeirantes, e eu não sabia que todo dia na aula tem que cantar o hino do Rio Grande do Sul, né? E aqui tem a tradição, onde mais tem CTG no estado do Rio Grande do Sul é em Alegrete. E todos os eventos, que a gente chama de eventos gaudérios, tradicionalistas, eles tocam o hino do Rio Grande. Então, tu perguntar para qualquer criança aqui em Alegrete, ele sabe o hino do estado do Rio Grande do Sul. Aí. Então começa o hino do Rio Grande do Sul um pouquinho, vamos ver. Do estado do Rio Grande do Sul, na realidade, Milton Neves, no estado do Rio Grande do Sul é assim, ó. Todos os eventos, ele é obrigado a tocar o hino nacional e o hino do Rio Grande. Né? Mas tem outros hinos do Alegrete, não sei se você já ouviu falar no canto alegretense. Vamos lá. Não me pergunte onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum dinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Esse também é um hino do Alegrete, não sei se já ouviu falar. Eu não vi não, mas eu estou aprendendo com você, né, Selene? Esse hino. E o hino do Rio Grande do Sul, ele é tocado nas escolas, por quê? Porque quando começou o movimento de 35, Milton Neves, foram jovens do Rio Grande do Sul que levantaram esse movimento. E aí tinha um alegretense no meio desses 7 jovens. Até o Paixão Cortes é a grande referência aqui no estado do Rio Grande do Sul. E Alegrete, então, se fez presente desde o início desse movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Então, por isso que todos nós aqui, né, sabemos o hino do Rio Grande do Sul, que eu vou agora em seguidinha aí cantar para ti ele no encerramento da nossa entrevista. Tá bom, então eu boto o hino de Alegrete aqui de fundo, enquanto você, para justificar aqui por que eu tô ligando para você, que você mandou mensagem, eu li em Nova York, falei, volto de férias aí no final de semana, eu vou te pôr no ar, porque se lá tem, na Europa então tá a menos 200. O meu filho do meio tá com a mulher e as netas, as filhas dele, lá em Niagara Falls, na fronteira Canadá-Estados Unidos, no lado canadense, foram por Toronto, e lá a cachoeira parou também, entendeu? E congelou tudo. É uma coisa impressionante. Agora, lá em Nova York não chegou a nevar, não, pelo menos durante os 23 dias que eu fiquei por lá.
E enquanto lá você tem -5, -10, em alguns lugares -15, aqui você tem 30, 35 e muita chuva. O que aconteceu em Alegrete, a terra do Milton Neves, entre aspas, e sem aspas, do João Saldanha, e do homem aí do Passarinho e Passarão, como é que ele chama, o grande poeta? Eu quero que você fale dele. O Mário Quintana, que foi o poeta que conseguiu transformar até as tragédias em versos de amor e convenceu corações endurecidos a ceder, né, ao ritmo de um bom poema, de uma boa poesia. O Mário Quintana é a maior referência, não é, dos versos, dos livros aqui de Alegrete, o Mário Quintana. Inclusive, então, esteve em Porto Alegre lá, morando por muitos anos, e era um hóspede do Falcão, né, o grande craque aqui do Rio Grande do Sul. Então, e você falou que ele escrevia também sobre tragédia. O que está acontecendo aí é tragédia de novo em Alegrete? Explique. Perfeito, Milton. Nós estamos agradecendo esse espaço que tu nos cede, porque a Alegrete enfrentou, talvez, a maior tragédia que poderia ter acontecido fruto da natureza. Para te dar uma ideia, num dia só, choveu aproximadamente 270 milímetros de água. É muita água, em 12 horas. Isso deu uma enxurrada que destruiu muitas casas, destruiu tudo que as pessoas tinham, roupa de cama, os móveis, os utensílios domésticos. E quando a gente se livrou dessa enxurrada, nós estamos com a enchente de maior proporção da história de Alegrete aqui, que já está atingindo quase 14 metros, essa trágica enchente aqui em Alegrete. Estamos com aproximadamente 5 mil pessoas, não é? Desabrigados. E precisando de tudo que é ajuda de todos os cantos desse Brasil aí. Nós estamos, então, no teu programa, aproveitando, então, o cidadão alegretense, portanto, sente, né, o mesmo peso que nós sentimos em relação aos nossos irmãos desabrigados, e reconstruir a palavra agora que a gente está usando aqui. Eu estava com o prefeito Márcio Amaral agora, e tu já citou que não pôde ficar porque nós estamos agora com o pessoal chegando para também trazer ajuda humanitária. Então, usando desse espaço teu, que essa terra também é a terra do futebol, Milton, né? Nós não falamos aí. Mas por aqui já passou no EFIPAM, aí de São Paulo, o craque Neymar, que hoje é uma referência mundial, já passou o Diego, aquele meia que hoje está aí no Flamengo, e tantos outros craques, como o Alisson, goleiro do Internacional, o Alexandre Pato, o Groia ali do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho, e 2 craques lá da Argentina, 3 craques na realidade lá dos hermanos, que é o Riquelme, o Cambiasso e o Teves, que tiveram aqui no encontro de futebol infantil. Então o Alegrete realmente já tem uma história em todos os recantos desse mundo, em diversas áreas, né, Milton? Então, nós estamos aqui buscando um apoio nesse momento para que possamos reconstruir a nossa cidade. Então, você me mandou pela internet, nas minhas redes sociais, um pedido até financeiro. Eu queria que você falasse aí o número da conta, o que banco que é, fala bem de pausado, o pessoal anotar aí, quem puder ajudar. E vocês estão precisando também de, diriam os americanos, de víveres, que a gente vê muito nos filmes de índio aí, víveres. E vamos falar lá com o pessoal da Romac, vamos ver aí o que pode fazer lá com o nosso glorioso Marcos Ambrosano também, do Macro Atacadista. O que vocês estão precisando aí? Qual é o banco, qual é a conta? Perfeito, Milton. Banco é o Banrisul, que é o principal banco aqui do estado do Rio Grande do Sul. É a agência 0110. A conta 04 072 132.07. Fala de novo. Conta 04 072 132.07. Aí vai pedir um CNPJ, nós já vamos te dar também, porque se alguém ter pedido, já tem, hein, meu? CNPJ, que esse aí é um fundo, tá, municipal de defesa civil. CNPJ 8789 6874 0001, milho invertido, né? 57. Então, Tesonildo aqui, o nosso assessor aqui, nosso querido doméstico, que esteve em Nova York também, procurando as cinzas de John Lennon, vê se pode.
lá no Central Park, você vai editar esse pedacinho aí, porque é número para burro. Então, vamos colocar no ar mais umas 2, 3 vezes até o fim do programa, para ver se o pessoal capta legal e possa ajudar e tal. Reinaldo Moreira Garcia fica louco. Qualquer coisa que a gente... não, o Reinaldo Henrique Moreira. É só pedir qualquer coisa, jogador de futebol do passado e tal, ele já está logo ajudando e tal. O nosso Ricardinho João Seprovic Rodrigues do Shopping Frecaneca também é a mesma coisa. É tudo gente boa, viu? Maurício Caboclo também. Agora, escuta, você falou das pessoas que já jogou. O Neymar jogou uma pelada aí, né? Ou ele jogou aí, ficou internado em Alegrete 1, 2, 3 meses? Não, ele disputou o EFIPAN aqui. O que é EFIPAN? É o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. Essa categoria de 13 anos foi a Alegrete que foi precursora no mundo desse encontro. Então, nós já estamos aí agora, com 40 anos, vai fazer o ano que vem, do EFIPAN, que é o Encontro de Futebol Infantil. E nesta categoria é que eles se preparam, né, para os grandes eventos, porque aqui o estádio é cheio, lotado para ver essas finais, para ver os jogos do EFIPAN. E esses craques todos jogaram o EFIPAN aqui, Milton Neves. O Neymar, o Diego, o Alisson, o Cambiasso, o Teves, o Riquelme jogaram, fizeram parte das equipes que disputaram o campeonato. Alguns foram campeões e outros não. Quando estavam com 13 anos? Com 13 anos. E ficam aqui... Você precisa me arrumar essas fotos aí, ô Selene. A gente tem todo esse álbum aqui com o Toninho Fagundes, que é o nosso criador do Encontro de Futebol Infantil. E, inclusive, nós vamos deixar um comprometimento aqui no ar. Nós vamos fazer 40 anos de EFIPAN ano que vem. E nós sentiríamos muito felizes se tu pudesse vir a Alegrete para dar o up do nosso evento, que já é reconhecido pela FIFA, numa abertura do EFIPAN, num encerramento aí, Milton Neves. Então eu vou porque é difícil ir para Erechim, difícil ir para Alegrete, mas eu vou no Citation que ele comprou. O Denilson Show tá tão rico, tá tão milionário, que ele comprou um único monomotor, jatinho monomotor que jamais caiu, chamado Pilatus. Então ele vai me emprestar, né? Vamos chegar aí. Agora, o Alexandre Pretzel, que trabalhou conosco um bom tempo, é um dos mais venenosos cronistas esportivos do Brasil. Ele fala, o Selene Viana, que foi ou é presidente da Câmara Municipal de Alegrete, ele falou aí disso, de tragédias e tal, mas o Selene Viana até agora não falou que ele, Selene Viana, como zagueiro, ele acabou quase matando, fisicamente matando o goleiro paraguaio Benítez, é verdade? Ele é mau, né? Vou contar pra ele a história, então, há bem pouco tempo. Já tô com uma foto aqui, 30 anos depois do Alegrete, em que eu e o Benítez nos reencontramos. Na realidade, eu tinha 18 anos, Milton Neves, e eu era ponta esquerda. Eu jogava de ponta esquerda. E numa jogada acidental... Quem contra quem? Inter e Flamengo? Inter e Associação Atlética Alegrete. Mas tem o Flamengo alegretense. Tem o Flamenguinho, que é esse que faz o EFIPAN. Eu joguei também no Flamenguinho. Tá, então aí, como é que foi? Jogando Internacional e o time daí, o que aconteceu na jogada? Eu achava que você era back, mas você era ponta esquerda. Ponta esquerda, jogava de meia também. E aí, num acidente assim, um acidente mesmo, porque foi logo no início do jogo, uma bola dispersiva que ainda o Mauro Pastor largou para o Benítez, e eu entrei correndo, moleque, para fazer o gol. Quando eu vou chutar, o goleiro se joga em direção aos meus pés, porque ele era um profissional completo, mesmo sendo um jogo amistoso. Ele se jogou e eu fui pular por cima dele para não chutar o rosto dele, e ele, na velocidade que veio, bateu no meu joelho, bem no meio da testa. E o juiz não deu nem falta, porque foi um lance totalmente acidental, seguiu o jogo. Aí o Mauro Galvão é que viu que ele estava engolindo a língua ali e chamou os médicos e parou o jogo, e rapidamente ele teve um atendimento. Infelizmente, Milton Neves, o Benítez não pôde jogar a partir daquele momento. Eu larguei do futebol com 18 anos, porque eu fiquei traumatizado em função de várias coisas, e disse pra mim mesmo, se esse cara não voltar a jogar futebol, eu vou largar o futebol. E larguei, eu era profissional futebol salão, tinha disputado a final também do campeonato de futebol salão, e larguei futebol de salão e futebol de campo. E segui depois jogando apenas amistosos e alguns jogos aqui na Várzea de Alegrete, e no trabalho que me exigiam, porque para me dar o serviço eu tinha que jogar para as equipes de trabalho. Mas o futebol profissional ali me decepcionou. Eu fui também juvenil do Internacional, estive lá no juvenil do Internacional, e acabei largando tudo, não quis mais saber do futebol. Foi um acidente e eu carreguei por 30 anos
esta dor, né, esse trauma, e que graças a Deus agora o Benítez me encontrou, fui na casa dele, tem uma reportagem inclusive no YouTube, onde ele reconhece que na realidade foi um acidente, que eu era guri, eu era mulher, que eu queria, era que o meu nome fosse divulgado fazendo um gol no Internacional, fazendo um gol no Grêmio, que a gente jogou com o Grêmio aqui também, ainda com o Renato Portaluppi, com o Mazzaropi, aquele grupo muito forte do Grêmio. Então, era um guri que queria espaço no futebol. E aconteceu isso, e aí acabou o sonho, eu larguei o futebol e agradeço a Deus por tudo que aconteceu comigo. Mas espera aí, o Benítez, que eu cheguei a entrevistar várias vezes, goleiro da seleção paraguaia e do Internacional, ele voltou a jogar, jogou no Palmeiras também. Não, ele jogou foi antes. Depois, quando ele estava no Internacional, foi ali que ele teve que parar, porque ele ficou com a perna machucada, puxando, porque ele já tinha um problema de coluna, ele me disse, e aquilo ali agravou o seu problema de coluna, e aí ele parou de jogar futebol, virou, inclusive, procurador. Ele foi procurador do Arce, se eu não me engano, do Rivarola, e de tantos outros jogadores. E aí. O que é que ele faz hoje? Onde ele mora? Hoje ele está em Porto Alegre, né? Ele está aposentado e vive apenas a sua aposentadoria e não tem mais atividades no futebol. Ele é um cara sensacional, até aproveito para publicamente dizer que, embora tenha sido através de um acidente que eu o conheci, eu agradeço a Deus porque eu conheci ele e a sua família, que é uma família fantástica, maravilhosa, e ele sempre me isentou, Milton, isso é importante dizer. Isso que é importante, sem dúvida. Na hora ele foi aos meios de comunicação e disse que foi um acidente, que ele foi muito profissional, porque ele se jogou numa bola que não precisava, que eu estava certo, eu tinha que fazer o gol, porque eu era um moleque, estava surgindo. Agora ele, com a experiência que tinha, que deveria ter segurado, né? Mas era para acontecer aquilo, infelizmente a vida aconteceu. Vou dizer uma coisa, não foi fácil para superar. E teve um acidente aqui na entrevista também, jornalisticamente falando, porque eu estou falando da tragédia com a inundação de Alegrete, não é a primeira vez, para pedir ajuda aí, para terminar eu vou pedir para você repetir os números aí, para quem puder ajudar, mas a gente acaba ficando sabendo que Selene Viana, hoje vereador de Alegrete, a terra do João Saldanha e do Mário Quintana, ele que estava na jogada que fez com que Benítez, grande goleiro do Internacional, da seleção paraguaia, a terra dele, do Palmeiras, veio a parar de jogar devido a um amistoso, né? São coisas da vida. Repita os números. Peraí, a água baixou um pouco aí, está 15 metros acima, 15 metros vira rio. Não, a água está tomando a cidade aqui. A cidade continua com 13 metros de água em toda a cidade. Hoje tem nós estamos com uma ponte no centro da cidade, que ela está lacrada, está intransitável, não entra por ali. Nós estamos saindo só pela BR-290, que ontem ainda estava interditada também, porque o rio cortou a BR-290. Mas hoje já está dando acesso. Nós continuamos ainda com 13 metros d'água, o que é um mar de água. Se tu olhar as fotos que a gente está colocando aí, tu vai te impressionar. A nossa cidade virou um rio. Tá, então repita os números aí, mas emenda também o seguinte, o novo governador aí, rapaz novo e tal, o novo governador gaúcho, o que o governo gaúcho está fazendo por Alegrete, rapidinho, e fale também dos números para quem quiser depositar na conta aí da Prefeitura Municipal de Alegrete, por favor. Bom, o novo governador, o Eduardo Leite, é um jovem, esteve aqui já ontem em Alegrete olhando a situação, ele se impressionou, já liberou alguns recursos para a área da saúde, que é área estritamente essencial, vai liberar também algum recurso extraordinário para a contratação de maquinário para a recuperação de pontilhões que caíram muito e para a recuperação de estradas para o escoamento da produção. E também já colocou a Defesa Civil com alguns mantimentos, com algumas barracas e alguns alimentos para que amenizasse o problema da nossa sociedade. Então vou repetir aqui o número da conta, que é o seguinte, a conta para depósito para os alegretenses. Vamos lá. Agência 0110. É Banrisul, né? Banrisul. Conta 04 07 21 32 07. Repetindo. 04 072 132 07. E eu vou dar o CNPJ novamente, que pode pedir ali a hora de depositar. É 87 89 68 74 0001 57. É muito número, mas eu vou ter que passar para
por tua rede social aí também depois, Milton. Tá legal. Aliás, ontem eu estava vendo, de madrugada, eu estava olhando quando eu recebi tua mensagem, eu tô quase louco esse negócio de WhatsApp, mensagens, eu já tô ficando meio cego também, rapaz, porque essa desgraça, eu não como você. Aliás, recupera aí o Caipira falando de celular para mim, o Ricardo Moreira Garcia, por gentileza. Ô, Selene Viana, então muito obrigado a você. Repita o nome do prefeito aí que está lá socorrendo, ajudando a socorrer aí o prefeito Márcio Amaral, porque Alegrete também passou por uma outra tragédia, Milton, né? Morreu a nossa prefeita Cleni Paz, ainda há poucos dias foi um baque no Alegrete, e assumiu esse jovem Márcio Amaral, que era o seu vice, que estava aqui, que não pôde ficar. Meu Deus, é só notícia ruim. Só notícia ruim, nós vamos virar esse jogo a partir desta comunhão de forças que o Brasil inteiro vai fazer, e eu vou pedir que São Paulo, quem tiver rede de alimentos que puder, que a gente não falou, pode também, se tiver rede de alimentos que tem aí em Porto Alegre, a Defesa Civil traz as doações até Alegrete. Nós estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre, mas a Defesa Civil já fez o compromisso, se alguma rede nos dar alimentos, ela traz até Alegrete. Pois não, e eu também tive notícia muito ruim, rapaz. Eu cheguei de viagem, morreu o Pedro Bassan, pai do Pedro Bassan, começou conosco na Avenida Paulista, sua brilhante carreira está na Rede Globo, lá de Tupã, figura maravilhosa, amigo do Miguel Marques e Silva, eu que apresentei ao desembargador criminal Miguel Marques e Silva, corintiano, que adora jogador velho, como eu também, cuida dos velhinhos lá do Corinthians. E, aliás, o Vagninho fez um grande jogo de Masters no final de semana envolvendo o Corinthians. E o detalhe é que morreu o Pedro Bassan. E ontem, nessa madrugada, quando eu estou meio com o fuso horário, 3 horas na cabeça, e aí eu leio lá que morreu o Dinho, meu amigo Dinho, Pedro Viola filho do Pedro Viola, filho também de Dona Odila, irmão do Tente e do Totti, a dupla de ataque do Muzambinho Esporte Clube e do Bandeirantes Futebol Clube, né? E, infelizmente, o Dinho mais novo, Pedro Viola filho, meu grande amigo, casado com a Meiga, filha do seu Cícero, lá em Muzambinho é assim, lá do Bibi da padaria, aquele negócio todo, é assim que em todo o interior é assim. Mas é a vida, né? Como diz Mauro Alexandre Rachop, eu vou dizer uma coisa para vocês, a morte faz parte da vida. Selene Viana, última pergunta. O que tem em Alegrete em matéria de avenida, logradouro, teatro, estádio, biblioteca, com o nome de João Saldanha? Viaduto, o que tem aí em nome de João Saldanha? É o Estádio Municipal Farroupilha, esse é onde acontece o EFIPAM, é o nome do João Saldanha. Nós temos também algumas outras ruas aqui da cidade com o nome de João Saldanha, mas o estádio e uma praça da juventude também aqui que o pessoal fez, que colocou o nome do João Saldanha. Um abraço, Selene Viana, muito obrigado, tá? Um abração, e pra ti não me tocar flauta, que eu não sabia o hino do Rio Grande, eu vou te dizer como é, ó. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Alô, Milton, esse é o primeiro verso do hino do Rio Grande. Muito obrigado pelo espaço aí. Muito obrigado. Eu vou disponibilizar essa entrevista amanhã no meu portal terceirotempo.com.br e você repica por aí. Vamos bombar isso aí para ajudar a cidade, tá bom? Tá bom, um abração. E muito obrigado.